Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te engrandeço pela meditação dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 3, verso 21. Sempre lembre que eu estou usando a tradução da linguagem de hoje, a NTLH, viu? Diz assim: mas agora Deus já mostrou que por meio do qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E assim, é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu estava, outro dia, observando uns meninozinhos jogar videogame. Observando os meninos jogar videogame, né? E eu não gosto muito de jogo não, mas meu menino gostava muito. E eu estava olhando uns meninos pequenos jogando videogame. E eu estava vendo que vinha 3 vidas, né, no jogo. 3 vidas. E ele tinha 3 chances de passar de fase. E aí o menino jogava, como ele sempre errava, aí perdia uma vida, depois perdia outra vida, e na terceira ele dava game over. Aí ele resetava o videogame e começava o jogo novamente. E eu fiquei assim pensando. Eu falei, já pensou? Se na nossa vida fosse a mesma coisa, nós tivéssemos 3 vidas, nós tivéssemos 3 chances, nós tivéssemos, olha, como se fosse um jogo de videogame. Mas olhando bem pelo lado espiritual, Deus tem feito isso. Deus tem dado chance a gente. Deus tem dado chance para que as pessoas possam conquistar a salvação. O jogo é longo, mas a gente tem que passar de fase. E para passar de fase a gente precisa se esforçar. A gente precisa se dedicar, se aplicar. Então, quando ele escreve, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, e para quem não sabe, muita gente acha que todos os romanos eram promíscuos. Pelo contrário, a igreja de Roma foi uma das que mais cresceram, uma das que mais se desenvolveram, uma das que mais cresceu ouvindo a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a discipular, a ensinar, a pregar para o povo de Roma. E quando Paulo chega a dizer, olha, ele fala, pelo meio da fé, por meio da fé, que eles têm em Jesus. Quando ele diz assim, pelo meio da fé que eles têm em Jesus, e é assim que Deus trata todos os que creem. Primeira coisa que um ser humano aprende é que existe um Deus. A primeira coisa que um ser humano aprende, quando se está falando de lado espiritual, é que existe um Senhor Supremo. A gente olha para o céu, a gente olha para o sol, para a chuva, para as estrelas, e a gente fica olhando como é que aquilo surgiu, como é que foi feito tudo isso, como aconteceu. Aí um cientista diz que foi o Big Bang, outro diz que foi de um jeito, uma explosão cósmica. Cada um dá uma explicação. Mas, mesmo com a explosão cósmica, quem fez a explosão cósmica? Quem fez o Big Bang? Alguém criou essa reação.
Alguém criou isso, alguém fez. E quem fez é superior a tudo isso. Por quê? A criatura jamais pode superar o Criador. O mundo é magnífico. O mundo é incontestável em beleza. Mas alguém construiu tudo isso. É a prova que Deus existe. É a prova que Deus é o Criador. Cabe a cada um crer que Deus criou. E se Deus criou o mundo, eu faço parte da matéria que está no mundo, então Deus também criou a minha pessoa. Deus criou a sua pessoa, porque somos feitos da matéria chamada pó. A Bíblia diz que o homem veio do pó. O homem veio da argila. Deus criou o homem assim. Então o homem é criação de Deus. Então Deus criou o homem e o homem se afastou de Deus através do pecado que aconteceu no Éden. O homem se afastou. E Deus de lá para cá vem tentando de várias as maneiras trazer o homem de volta. Mas quando o homem ele não sabia das ordens de Deus antes da lei, o homem vivia de acordo com a sua fé e seu costume. Tinha-se o código de Hammurabi, que foi dado na Babilônia pelo rei Hammurabi, e o homem vivia de acordo com esse código. E aí no Egito tinha uma lei, em outro lugar tinha outra lei, e cada um aplicava as suas leis de acordo com o seu lugar de vida, e vivia debaixo daquela lei. Quando a gente lê o livro de Jó, Jó é um livro mais velho que tem na Bíblia, foi o primeiro livro a ser escrito. Antes, no tempo lá da terra de Ur, no tempo da Babilônia, no tempo antes de Abraão um pouco, então já se falava de fidelidade ao Deus Criador. Tanto é que Jó foi fiel até os últimos dias da sua vida. Então, toda vez que o homem desobedecia uma ordem divina, ele estava pecando, ou seja, transgredindo, ele estava retrocedendo, ele estava se corrompendo. E Deus, ele ficava assim, ele deixava passar, ele dava um tempo, outro tempo, dava uma chance, e ia tentando recuperar essa pessoa pela sua grande e infinita misericórdia. Deus sempre estava resetando a vida da pessoa. A pessoa pecava e Deus criava um meio dela se redimir. A pessoa pecava e Deus criava outro meio dela se redimir, para que a mão não pesasse sobre ela. Já pensou? Se Deus resolve acabar com toda a humanidade, como tentou no tempo de Noé, e tanto é que Deus, quando ia destruir no tempo do dilúvio, a terra inteira, Deus olha para a terra e vê um homem justo, vê Noé. Então Deus pega e recua. Deus, olha Noé, vem cá que eu vou trabalhar na sua vida. E Deus faz Noé construir uma arca, ou seja, dá mais uma chance do homem se redimir. Novamente, depois, o filho de Noé peca e começa a maldade novamente. E o mundo vem, desde o princípio, Deus vem tentando salvar a humanidade. E vem tentando salvar, e vem tentando salvar, e vem tentando salvar. E com esse método de Deus, da sua infinita misericórdia, Deus já tinha traçado o plano de salvação, e Deus traz Cristo, traz Jesus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, quando diz tal, é sem medidas. Tal maneira não tem como medir o amor de Deus, que Ele deu Jesus para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. Então Paulo, através do que ele ouviu, ele vai dizer o que nós acabamos de ler. Ele fala que por meio da fé eles têm Jesus, e é assim que ele trata todos os que creem. Ele fala, não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Ou seja, o julgamento de Deus é para mim e para você igual. O julgamento de Deus é para preto, para branco, amarelo, rico, pobre, é igual. Deus não olha igual a justiça terrena. Quem tem dinheiro sai da pena, quem é pobre cumpre a pena. Deus não. Deus olha o rico e o pobre do mesmo jeito, o branco e o preto do mesmo jeito. Para Deus todo mundo é igual. Deus não vê diferença. Deus vai olhar para mim que sou pastor, e vai olhar para você, e no dia do julgamento vai me julgar por igual, e vai cobrar de quem ele dá mais. O julgamento de Deus é esse. Deus não vê diferença. Se eu crer no Filho de Deus,
eu crer no Filho de Deus, e por essa crença eu me redimir dos meus pecados, e eu voltar para Deus e viver em função de Deus, eu vou ter os meus pecados anulados através do sacrifício que Cristo fez na cruz. Cristo chegou na cruz e anulou os meus pecados. Ele jogou, riscou lá, carregou sobre si, foi em meu lugar. Tanto faz, meu, seu e de quem quer que seja. Deus fez isso. E aí a gente vai aprendendo mais um pouquinho no texto de Romanos. Ele fala assim, olha, mas pela sua graça e sem exigir nada. Quando fala sem exigir nada, ou seja, de graça, pela graça. Deus não cobrou nada da gente. Deus não deu a salvação em troca de alguma coisa material. Deus não disse, ó, eu vou te salvar e tu vai me dar X, e tu vai fazer assim. Deus disse assim, ó, eu que vou dar, eu é quem vou dar a vocês de graça o presente da salvação. É de graça. Então ele não exigiu da gente nada. Nada. E aí vai dizer, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Ou seja, só quem salva é quem? Cristo. Não há outro meio, não há outro jeito, não há outro caminho, não tem possibilidade de um homem chegar no reino dos céus se não for por Jesus. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não tem outro meio. Tem pessoas que vão procurar outro meio. Não tem. É impossível. Só foi um homem que tirou o pecado do homem, Cristo. Só um homem que redimiu todas as pessoas. Só um homem que salvou todas as pessoas. Só um homem que tirou o pecado de cada um. Eu e você não somos condenados por causa do amor de Deus e o sacrifício de Jesus. Eu e você não vamos participar do julgamento como réu por causa do que? De Jesus e do amor de Deus. Porque Deus amou e Jesus cumpriu as ordenanças de Deus para que eu e você possamos estar no lugar santíssimo. Possamos estar na presença de Deus. Mas Ele sempre está dando chance. Ele sempre está tentando. Porque nós temos um coração duro. Somos difíceis de entender. É como uma criança que o pai está dizendo para ela, olha, se você não estudar, você vai sofrer no futuro. Mas o menino não consegue ver o futuro. Para ele, ele quer brincar, ele quer se divertir. Por quê? Porque papai e mamãe estão dando tudo. Mas vai chegar um dia que ele não vai ter papai e mamãe e ele vai ter que se virar. E se ele não se preparar para esse dia, ele vai sofrer. Mas naquele momento ele não enxerga. É como nós. Deus está dizendo, vai chegar um dia que Cristo não vai ser mais advogado, vai ser juiz. Vai chegar um dia que Ele não vai defender mais você, não vai te dar mais chance. Ele vai julgar você. E agora você vai ter que se virar. Então, eu estou dando tempo, Ele está dizendo. Eu estou dando tempo. Eu estou apagando todos os dias as suas transgressões, os seus erros. Todo dia você erra e eu perdoo. Você erra e eu tenho misericórdia. Você erra e eu conserto. Ele está todo dia consertando os nossos erros. Todos os dias consertando as nossas transgressões. Aí ele diz assim no versículo 25. Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Ou seja, Deus ofereceu Jesus como meio para que nós fôssemos perdoados. Ou seja, só há perdão através de Jesus. Só há perdão através de Cristo. Ou seja, vamos supor, eu mato alguém. E eu vou lá e peço perdão à pessoa, à mãe de quem eu matei. A mãe da pessoa me perdoou, tá certo. Mas se eu não pedir perdão a Deus, a condenação eterna é certa. Por quê? Porque eu tenho que pagar pelo meu ato. Eu tenho que cumprir a minha pena. Na parte
material, física, é necessário que eu cumpra a pena do sofrimento, porque há consequência. Mas na parte espiritual, Jesus foi lá e pagou por mim. Ou seja, foi para a cadeia por mim, apanhou por mim, morreu por mim. Então ele está me livrando da condenação eterna. E o que Jesus quer mostrar para as pessoas é que existe um lugar preparado para aqueles que não obedecem a Deus. Existe um lugar preparado para aqueles que não servem a Deus. Existe um lugar preparado para aqueles que não querem saber de Deus. Assim como tem o lugar do obediente, tem um lugar do desobediente. Ou seja, tem, vamos supor, na terra, para quem faz o crime tem a cadeia, para quem anda certo tem a liberdade. Com Deus é assim: quem anda certo com Ele, quem busca Ele tem os céus, quem anda errado tem o inferno. Mas a escolha está nas nossas mãos, e Deus tem dado chance para que a gente não vá direto para o inferno. Deus tem livrado a gente, Deus tem protegido a gente, tem dado o nosso advogado chamado Jesus, que quando nós pecamos, ele vai lá e diz assim: não, eu vou pagar o crime por ele, eu vou tirar o pecado dele, deixa ele aí, estou dando mais uma chance a ele. E ele tem feito isso, porque nós precisamos entender: o que Jesus fez não foi qualquer coisa. O que Jesus fez por nós não é qualquer coisa. E Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Hebreus capítulo 10 vai dizer que Ele ofereceu-se uma só vez o sacrifício que vale para sempre. Foi feito um sacrifício que vale pela vida inteira, até o dia em que nós estivermos respirando. Porque quando o fôlego de vida acabar, não tem mais jeito. Ou quando ele riscar nas nuvens, quem ficou, ficou. E quantas pessoas se preocupam com a salvação? E quantas pessoas se preocupam com estar bem com Deus, garantir o seu lugar lá? Quantas pessoas se preocupam em estar na presença de Deus? Poucas são. E Paulo está alertando que não é pelas obras da lei, não é porque você pratica a lei que você é salvo. Você é salvo porque você crê no sacrifício que Cristo fez na cruz. Você é salvo porque você se entregou a esse sacrifício e disse: eu sou crucificado com Cristo, os meus pecados são crucificados com Ele, e eu não vou pecar mais, porque eu não quero botar Jesus naquela cruz novamente. Eu preciso me redimir, eu preciso me consertar, eu preciso botar a minha vida no lugar que Deus quer que fique. Eu preciso fazer isso. Eu preciso. Atos capítulo 14, verso 16, vai dizer assim: no passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ele diz: no passado. No passado Deus deixou. As pessoas, por que Deus permite? Deus deixou que nós andássemos nos nossos próprios caminhos. Eu escolhi o meu caminho, aí eu escolhi beber, fumar, me prostituir, fazer coisa errada, mentir, odiar. Deus deixou. Deus está permitindo. E Ele está me observando. Por quê? Porque eu era ignorante. Eu não tinha conhecimento desse Deus maravilhoso. Eu não tinha conhecimento dessa grandeza de Deus, desse amor eterno, fraterno. Eu não tinha conhecimento desse Deus tão maravilhoso que criou o céu e a terra e me deu a possibilidade de eu viver nela, e eu ter vida, e eu ter felicidade, paz. Porque a prova é que Deus fez tudo isso. E se Deus fez e eu estou aqui, eu faço parte desse plano. Eu faço parte desse plano. Você faz parte desse plano. Existe um Criador, e toda criatura é submissa ao Criador, porque se ela não é, ela é rebelde. O Criador manda em mim e você, é dono da gente. Quando eu não me submeto, eu estou dizendo: eu não preciso do Senhor para nada. Eu não reconheço o Senhor como meu Pai. Então, Atos, Paulo está dizendo lá em Atos, está dizendo, versículo 17: mas Deus sempre mostra quem Ele é, por meio das coisas boas que Ele faz. E é Ele quem manda a chuva do céu e as colheitas no tempo certo. E é Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Amém. A prova que Deus existe é que tem dia que você está alegre, tem dia que você está radiante,
Porque tudo que é bom vem de Deus. Tudo que faz você se sentir feliz, em paz, com a consciência limpa, vem de quem? De Deus. Tudo que lhe acusa não vem de Deus. Quando você faz algo que você se sente bem, mas a consciência não lhe acusa, pode ter certeza que não é de Deus. Então, Deus é quem dá a chuva, o alimento, tudo. E enche o nosso coração de alegria. E nós precisamos entender que esse Deus que dá tudo isso é o Senhor da nossa vida. Que eu não posso viver no meu próprio caminho. Eu não posso tomar minhas próprias decisões. Eu não posso dizer assim, ó, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu não posso dizer, olha, a vida é minha, eu vou para onde eu quiser. Eu não posso dizer, olha, a vida é minha, eu perdoo se eu quiser, eu faço se eu quiser, eu amo se eu quiser, eu cuido se eu quiser. Não, Deus me deu uma ordem. E a ordem é, seja santo. A ordem é, obedeça. A ordem é, cumpra os meus mandamentos. A ordem é, fique debaixo da minha mão poderosa, da minha autoridade, fazendo a minha vontade. É a condição para o justo e o perverso. É a condição. Eu escolho ser justo ou perverso. Eu escolho ser bom ou ser ruim. Eu escolho amar a Deus ou odiar a Deus. Eu escolho caminhar com Deus ou longe de Deus. Porque Deus não vai forçar. E aí a Bíblia vai dizer para você e para mim, em Atos 17:30, ele vai dizer: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares, Ele fala, Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependa dos seus pecados. Ele manda. No tempo da ignorância, ninguém sabia o que estava fazendo, mas agora sabe. Sabe por que sabe? Porque sabe que Jesus morreu na cruz para poder tirar o pecado, que não é para pecar mais. Todo mundo sabe. Então, no tempo da ignorância, que o ser humano não conhecia quem era Deus, o ser humano não tinha entendimento que havia um Criador, o ser humano não sabia qual era a vontade de Deus para a vida dela, mas agora sabe. Então Ele mandou em todos os lugares que as pessoas se arrependam dos seus pecados, ou seja, dos erros que cometeram no passado, porque Ele não levou em conta o tempo da ignorância, o tempo que a gente não sabia, mas hoje Ele leva. Hoje Ele quer saber, porque você e eu a gente já tem consciência. É como a gente tem criança pequena, quem criou filho sabe, enquanto é pequenininho ele quebra um copo, a gente não, eita meu filho, quebrou. A gente tem paciência. Mas quando o menino está grande, que ele joga o copo no chão, na brutalidade, você vai o quê? Dar uma cacetada nele, porque ele já tem juízo. Se uma criancinha chegar numa banca, uma criança de 2 anos chegar numa banca de fruta e ele meter a mão na fruta e pegar, a gente não chama de ladrão, porque a criança não tem saber. Mas quando uma pessoa já é velha e mete a mão, a gente vai dizer, ladrão, pau nele. Por quê? Porque ele tem consciência do que é certo e errado. Deus não pune ninguém sem primeiro ensinar. Deus não aperta ninguém sem primeiro avisar. Deus jamais vai levantar a mão dele para alguém fazer um julgamento sem primeiro ele dar as condições, sem dar primeiro as coordenadas. Olha, o caminho é esse, segue aí. Se você desviar, você vai cair. É esse aí, não sai. O caminho é esse aí. Ele diz, ó, não faz, não faz, porque temos consciência do que é certo e do que é errado. Nós sabemos, nós somos completamente maduros para entender que existe um Criador que quer da gente uma só coisa: devoção e obediência a Ele. Só isso. Devoção e obediência. E Ele completa no versículo 31. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Versículo 31. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, e por meio de um homem que Ele escolheu. Ou seja, Jesus não vai voltar mais como advogado, vai ser como juiz para julgar o mundo. Por enquanto a gente peca e tem um advogado para defender a gente, Cristo. E quando Ele for juiz? E agora? Ele agora é juiz, não pode defender, Ele tem lá para julgar. Quem vai defender a gente? Então ainda é tempo. Ainda
há tempo. E ele diz assim: por meio de um homem que ele escolheu, e deu prova disso a todos quanto ressuscitou esse homem. Ele deu prova. Qual foi a prova de Deus? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Está escrito assim: já está condenado. Ou seja, quem se condena? A própria pessoa. Quem se põe por réu? A própria pessoa. Quem estraga a sua vida? A própria pessoa. Quem joga fora o amor de Deus? A própria pessoa. Porque quando ela tem o amor de Deus de um lado, e ela tem, a cobiça das coisas que ela quer do outro lado, ela escolhe, a cobiçar as coisas do mundo, do que amar a Deus. Deus está dizendo: se você me obedecer, você vai ter meu amor. Se você me desobedecer, você vai sofrer. Porque eu não vou poder fazer mais nada. Por enquanto eu estou te dando chance, te dando tempo. Eu estou sendo misericordioso. Sabe por quê, gente? Porque muitas pessoas, ela entende que ser salvo é só vir à igreja. Ser salvo é só estar no culto. Ser salvo é só dizer: eu sou crente, eu sou batizado. Não! É obedecer a Deus. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre toda a sua força e sobre todo o teu entendimento. Deus vai para o extremo no amar. É um amor verdadeiro, com totalidade de entrega. Não é pela metade. Ou bem eu sirvo a Deus, ou bem eu sirvo a mim mesmo. Ou bem eu obedeço a Deus, ou bem eu obedeço a minha natureza humana. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5,16: andai do Espírito e não fazei a vontade da vossa carne, ou seja, da sua natureza humana. A natureza humana quer que você erre, que você faça as coisas erradas, que você seja rebelde com Deus. Mas o Espírito quer que você seja manso, humilde, temperado, santo, obediente, cheio da presença. Ele vai te guiar pelo caminho certo. Mas a gente escolhe. Pastor, como é que eu escolho obedecer a Deus? Negando a si mesmo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem hora que a pessoa, é aquela coisa que a pessoa pisa no seu calo, você dá vontade de pegar no pescocinho e torcer. Mas você fala: não posso. Não posso, porque senão eu vou perder algo mais precioso do que tudo isso. Eu não posso. O que eu tenho aqui é o passaporte para eu ir para o céu. Se eu gastar, eu não vou ter crédito para entrar lá. Então eu não vou perder meu tempo. Eu te perdoo. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Porque Deus tem que estar em primeiro plano, em primeiro lugar. Toda vez que você pensar em botar sua salvação em risco, lembre: não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Porque Jesus, Ele foi o único meio que Deus encontrou para me redimir e redimir você. E Jesus vale mais do que tudo isso. Quando eu erro, sabendo que eu estou errando, eu estou dizendo: desculpe aqui a palavra, eu estou dando uma banana para Jesus, dizendo: estou nem aí para você. Mas quando eu entendo que o que Jesus fez não tem preço, tudo o que eu fizer pelo que Ele fez é pouco. Tudo que eu fizer pelo que Ele fez não paga nem 10%, 1% do que Ele fez. Quanto vale a minha vida e a sua vida? Quanto vale a nossa salvação? Quanto vale? Vale? Vale um copo de cerveja? Vale trair a esposa? Vale trair o marido? Vale mentir? Vale trapacear, enganar as pessoas? Vale ter ódio, ter mágoa? Vale? Se vale, então o pensamento da pessoa ainda é medíocre. Por quê? Porque ela não consegue ver a grandeza da salvação. Esse mundo está cada dia ficando pior. E o nosso único refúgio é o céu. Porque se a gente ficar aqui, nós vamos ser destruídos com Ele. Porque fazemos partes do que foi criado. Mas Paulo vai dizer que nós somos cidadãos do reino
do céu. É da terra? Não, é de lá do céu. Cidadãos. Quem é cidadão do reino dos céus é cidadão do reino dos céus. Ele vive na terra, mas não é da terra. Jesus vai dizer: filhinhos, vós viveis neste mundo, mas não sois. Ou seja, o que tem no mundo não me serve. O que tem no mundo, não me agrada. O que tem no mundo não pertence a mim. Porque Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Então o que tem no mundo é dele. Um mata, um rouba, um mente, um trai, um odeia. É o que tem no mundo. Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas. O Deus deste mundo, quem é? Satanás. Ele é o opositor de Deus, é o inimigo de Deus, é o inimigo da cruz. Ele é quem tenta tirar de você a visão da cruz. Ele é quem tenta apagar a luz que te guia. Ele é quem tenta destruir a sua vida, porque ele sabe que já está condenado e ele quer levar eu e você junto. Mas para isso eu preciso, esquecer quem eu fui e pensar agora em quem eu posso ser. Apagar o meu passado e começar uma vida nova com Cristo. Eu preciso. Aí, Miqueias vai fazer uma oração. Miqueias vai fazer uma oração. Muita gente diz assim, né? Que Deus disse, né? Que joga no mar do esquecimento. Esse texto quem está dizendo é Paulo. Mas Miqueias está fazendo uma oração pedindo a Deus que jogue no mar do esquecimento. Miqueias vai dizer: olha, ó Deus, não há outro Deus como tu. Ele fala que não há outro, não tem outro como Deus. Ele exalta o Senhor neste momento. Pois perdoa os pecados e as maldades daquele teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Miqueias está fazendo uma oração. Ele está clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia dos que ficaram. Deus esqueça o que eles fizeram de errado. Senhor, esquece tudo, me dá uma chance a gente. Passa, reseta o jogo. Reseta tudo, deixa a gente começar do zero. Só ficou esses. Não mata mais não. Não destrói mais não, ajuda a gente. Joga fora, esquece que a gente pecou, que a gente mentiu, que a gente errou, que a gente idolatrou. Esquece, começa do zero. É o que Miqueias está dizendo. E ele vai e diz assim. E ele fala: novamente terás compaixão de nós e acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Ou seja, no mar do esquecimento. Miqueias está pedindo para que o Senhor faça. Deus faz assim. Deus só joga no mar do esquecimento as nossas transgressões quando nós nos arrependemos verdadeiramente e entregamos a nossa vida na mão de Cristo. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo não é mais aquela pessoa que praticou o pecado, é outra pessoa. Mas é só para quem está onde? Em Cristo. Não é para quem está em outro Deus, é para quem está em Cristo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não posso ser condenado se eu estou em Cristo. Em Cristo não é estar com Cristo, é estar em Cristo. É diferente de estar com. Estar com Cristo todo mundo está, eu estou com Deus. Estar em Cristo é estar com Cristo dentro de você. É estar com Cristo dentro do seu coração, vivendo com Ele. Lá dentro, unido com Cristo. União, um só. Você e Cristo são um só, apenas um. Paulo diz: porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo vive dentro, não do lado. Está dentro. E que quando Cristo está dentro, Ele tem controle da pessoa. A pessoa vive com a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, o comportamento de Cristo. As atitudes não são delas, é de Cristo. É de Cristo. E aí o que vai acontecer? Romanos capítulo 4, verso 7, Davi, ele ressalta, Paulo está lembrando do Salmo 32. Salmo 32, Davi faz uma oração. E lá em Romanos, Paulo lembra, Paulo diz assim: olha,
Disse Davi: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecados. Feliz é o homem que Deus apagou o pecado. Feliz é o homem que Deus não acusa. Feliz é o homem que não vai cair no julgamento de Deus. Feliz é o homem que Deus vai olhar e vai ter prazer nele. Feliz é o homem que Deus apagou. Por que Davi estava falando isso? Porque Davi, ele viveu reto diante de Deus todos os dias da vida, exceto, lá em 2 Reis está dizendo, exceto o caso de Urias o Eteu. Davi, todo mundo sabe da história. Davi, um rei segundo o coração de Deus. 9 horas da manhã, Davi está lá na sacada do palácio. Ele olha e vê uma mulher linda tomando banho. Ele nem de entrar para dentro da casa dele, tapar o olho, não, ele ficou lá cobiçando. Chamou o servo: de quem é aquela mulher? Que mulher é aquela? Ô, coisa linda. Ela é casada, viu? Ela é mulher do soldado de Urias. Manda chamar ela, quero ela aqui. E Davi, papo na mulher dos outros. Aí a mulher engravidou. Aí Davi agora tem que dar um jeito. Pega o homem, bota o homem para morrer na linha de batalha. Pratica um pecado, uma maldade, pensando que Deus não ia que Deus ia deixar passar impune. Aí Deus chama Natan e manda Natan ir lá. E manda ele, se por si só, se condenar. Natan conta uma história e diz: olha, meu senhor, um homem tinha várias ovelhas, tinha muitas ovelhas, e o outro tinha uma só. Chegou alguns visitantes e ele pegou a ovelha daquele homem que tinha uma só e matou, e fez o banquete. Aí Natan faz a pergunta: esse homem tem que fazer o que com ele? Davi, esse tem que morrer. Ele mesmo deu a própria sentença. Aí Natan diz: é o Senhor isso. Está vendo que o julgamento de Deus, quando ele resolve julgar, é o que está dizendo, que um dia ele vai vir como juiz. Ele vai julgar os nossos pecados. Então Davi, ele entrou no jejum, em oração, pediu perdão, se humilhou. O menino morreu, mas Davi ficou ali, pagou o preço na terra e disse a Deus na oração que ele faz: Senhor, tira de mim tudo, mas não tira de mim o teu espírito. Davi quis dizer: Senhor, pode tirar de mim tudo que eu tenho, mas não a salvação. Não a minha salvação. Longe do Senhor eu não quero viver, em outras palavras. E ele vai escrever no Salmo 32, olha: feliz é aquele que Deus perdoa os pecados. Ou seja, eu sou feliz porque Deus me perdoou. Eu sou feliz porque Deus não me acusa mais. Eu sou feliz porque minha consciência está limpa. Eu sou feliz porque eu posso andar agora no meio de todo mundo e ninguém pode me apontar, porque o Senhor lavou os meus pecados. E nós temos que ter a mesma consciência de Davi. Poxa, todos nós pecamos. Paulo vai dizer que todos nós pecamos. Ele está lá dizendo, Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecamos. Eu, você, todo mundo pecou. Só que Jesus, ele trouxe de volta. A Bíblia diz que Adão pecou e afastou a gente de Deus, e Jesus veio e morreu e trouxe a gente de volta. Só que não se afasta mais não. É viver para Cristo, para andar de consciência limpa. Porque quando a consciência não acusa a gente anda cheio de alegria, a gente anda cheio de paz. O nosso amor, olha, é assim, constante. Nosso sorriso é constante. Porque ninguém vai olhar para você e dizer: olha, você está me devendo uma, você me paga. O diabo não vai lá diante de Deus e dizer: eu quero a alma daquela pessoa. Não vai. Por quê? Porque nós estamos de consciência limpa, sem dever nada a ninguém. Jesus pagou a dívida e nós não nos endividamos de novo. Jesus pagou e a gente não fez dívida novamente. Jesus foi lá e comprou a gente e a gente não se vendeu de novo. A minha camisa vermelha, né? Quem foi comprado não se vende. Vou fazer uma branca agora. Quem foi comprado não se vende. Você foi comprado. Não se venda para o pecado de novo, não. Não se entregue, não. Agora abre aí para a gente finalizar. Eu quero que você acompanhe comigo. Isso aí você vai ler comigo. Apocalipse capítulo 2, verso 21 a 23. Apocalipse.
Para a gente finalizar. Eu sempre tenho dito pro pessoal, falei com um amigo outro dia, e eu bato nessa tecla direto, olha, eu não vou pregar emoção para vocês. Apocalipse capítulo 2, verso 21, a gente vai ler de 21 até o 23. Capítulo 2, 21. Eu falei com um amigo, olha, eu não vou pregar para a igreja que eu sou pastor emoção. Eu vou pregar salvação, e esse povo vai para o céu. Eu não vim para aqui perder tempo, eu não vim para aqui sair correndo todo dia com fome, cansado, para estar aqui para ver o povo se perder. Eu vou subir e esse povo vai subir também, se depender de mim. Porque eu não vou pregar emoção, não vou pregar bem materiais para você. Sabe por quê? Porque se você tiver Cristo, você tem tudo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o demais é acrescentado. Amém? Diz assim: eu dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, e a não ser que ela se arrependa das coisas más que fizeram junto com quem? Com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que você tiver feito. Ou seja, na tradução Almeida está dizendo: dei tempo para que se arrependesse. Na tradução Almeida está dizendo: dei tempo para que se arrependesse. Deus está dando tempo. Deus está dando tempo a gente. Está dando tempo para se arrepender. Deus só não vai punir, só não vai matar, só não vai destruir a gente, jogar lá no fogo do inferno, se a gente se arrepender. Dei tempo para que se arrependesse. Olha, é como um videogame, 3 vidas. Joga direito para passar de fase, porque senão vai dar game over. Senão o jogo vai dar fim de jogo. E sabe quando é que dá fim de jogo? Quando a gente está lá no leito do hospital, que os aparelhos, em vez de fazer pip, pip, faz pip, e o médico assina o testado de óbito. Porque enquanto há vida, ainda há chance de pedir perdão. Mas depois que a gente para de respirar, tchau, já era. Eu sei que eu estou aqui hoje e amanhã. Eu estou aqui agora, e aí daqui a meia hora. E se Jesus riscar agora aí? E aí? Ele está dando tempo para se arrepender, dando tempo para poder se arrepender. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Pastor, eu não tenho pecado. Todos nós pecamos. Está escrito? Todos nós pecamos. Existem os pecados capitais e existem as raposinhas. As raposinhas é aqueles pecadinhos pequenininhos que a gente vai cometendo dia por dia, achando que nada. Muita gente atribui pecado à roupa, à veste, a isso, aquilo. Não, o pecado está aqui no coração da gente. Aqui, ó. Mente podre, mente suja. Ó, tá vendo? É aqui. É isso aqui. Eu estava falando com um rapaz. Ele estava falando assim comigo, né? O pessoal muito preocupado com a nudez das pessoas, né? Ah, pastor, na igreja, as mulheres às vezes se vestem assim e a gente é tentado. Eu digo, é mesmo? É tentado, né? Tentado todo mundo é. Eu sou tentado na rua, em tudo que é lugar. Porque na rua o que mais tem é mulher pelada. É o que mais tem. Você anda em cada esquina, tem. Você vai fazer o quê? Vai proibir ela de vestir? Na igreja, como é que você vai fazer? Se você dentro da igreja que é crente, você está se sentindo atraído, e lá fora, o que você faz? Quando a sua mulher vai para o ginecologista, você acha que o ginecologista pega ela, fica doido? Ele é profissional, ele tem controle mental. A mulher não é dele. Ele é profissional e você tem que ter esse controle. Domínio próprio o Espírito Santo deu a gente. Sabe para quê? Para a gente se controlar diante do pecado. Porque todo dia o pecado vem e chama a gente. Como diz a canção, mas eu escolho Deus. Escolho ser amigo de Deus.
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, a música diz. Tá vendo? Eu já morri para a minha vida. Então, se alguém botar uma mala de dinheiro na minha frente, roubado, eu vou pegar porque o dinheiro está me tentando? Eu tenho que dizer, não. Ó, Cristo está vendo. Eu não posso errar contra o meu Deus. É brigar contra a natureza humana. O pecado está aí, ó, na sua frente, na minha frente. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com o que está vendo. Mas eu todo dia estou vendo as tentações aí fora. É botada bandeja na minha frente. É colocada no trabalho. Eu preguei outro dia aqui. Eu escolhi, ó, não transformar pedra em pão e comer. Porque as pessoas vêm me oferecer vantagem para eu ganhar dinheiro. Eu pulo fora. A jovem está namorando e outro vai fazer a vantagem, oferecer a vantagem a ela. E ela vai acabar trocando o namorado que ela tem direito porque é pobrezinho. A mulher está casada e o marido dela vê não ter condição boa e aparece um dando a ela uma vantagem. E ela olha assim, poxa, o de lá pode me dar uma casa boa, um carro, uma roupa boa. O homem a mesma coisa, a mulher dele já está ali, já teve filhos, está deformada um pouquinho. Aparece a tchutchuquinha, lindinha, toda bonitinha, desenhada, a modelo. Aí o cara olha e grita, aqui tá, e cata nova. Eu quero a nova, vai pro inferno com a nova. É esse o problema. Porque a de cá também vai ficar velha. A de cá também vai lavar prato, lavar roupa, cozinhar, vai parir filho para tu ver se não vai ficar no mesmo lugar. A tchutchuquinha lá é manteúda e teúda. É desse jeito que as pessoas não entendem. O pecado é bonito. A Bíblia diz que Eva viu a fruta e disse assim, é boa e agradável aos olhos. O pecado sempre vai ser agradável aos olhos. Sempre vai ser bonito. Sempre vai ser lindo. É maravilhoso. É assim que acontece. E a gente tem que dizer não. Porque Deus está dando tempo para a gente se arrepender. O tempo, qual o tempo? Enquanto Ele não vem, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou respirando, poxa, se arrepende. Diz assim, olha, eu não vou pecar, eu vou largar de pecar, eu vou deixar essa vida podre, eu vou viver uma vida santa, porque Deus está tendo misericórdia de mim, está esquecendo o meu pecado e me dando uma chance nova, está resetando o jogo todo dia, para que eu possa continuar jogando, até vencer. E a pessoa fica dizendo assim, não estou nem aí. Fica cantando a música de Shakira, estou nem aí. Esquece. Olha, é hora de voltar. E a pessoa se desvia dentro da igreja, com a mente podre. A língua é um dos pecados que mais tem destruído a igreja, as pessoas. Porque ela não consegue olhar para a sua própria vida e olha para a dos outros. E ela peca olhando para as pessoas com maus olhos. Ela não consegue viver uma vida santa. Ela não consegue entender que Cristo morreu por mim e por você. E que todos nós pecamos. Não foi um só que pecou não. Foi todo mundo. Então aquela mulher adulta, ela estava ali. E aí chegaram um bocado de gente, olharam assim para Jesus e disseram, mestre, essa mulher foi pegando, traindo o marido aqui. A lei manda que tem que matar ela de pedrada. Jesus pega lá e riscando a areia, levanta. Tá bom. Tá certo, não é para matar? Pronto. Me diga quem de vocês aí não pecou. Se você não tiver pecado, arruma uma pedra nela. Pode arrumar uma pedra. Aí cada um fez assim, eita. Um mentiu, um roubei, um traí. Sabe, todo mundo, não ficou ninguém. Por quê? Todo mundo pecou. O único que perdoa pecado é Jesus. O único que limpa a nossa vida é Jesus. O único que pode restaurar é o Criador. É só Ele que pode fazer a limpeza mental na gente. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra solução. Tem que se arrepender, dizer, dobrar o joelho de manhã e dizer, Senhor, eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. Se o Senhor não me der, eu estou perdido, eu pequei, eu errei, eu preciso que o Senhor me perdoe. Não é orar, Deus me dá, não, Deus me dá salvação, Deus me dá misericórdia. Eu sou miserável. Tem dia que eu me acho imundo. Tem dia que eu chego aqui, eu vou orar, eu me acho imundo. Tem dia que eu me acho podre. Porque às vezes eu me raivo, às vezes eu me iro, às vezes eu me chateio, às vezes eu julgo. E aí quando eu vou orar, eu digo, eita rapaz, mas é que eu fiz um bocado de merda. Tem dia que eu me raivo, tem dia que eu brigo. A natureza humana fala. Mas Deus está me dando chance todos os dias. E eu tenho que aproveitar a chance que Deus está me dando.
porque amanhã pode ser tarde. Porque olha, o último dia para mim pode ser hoje e pode ser daqui a 10 anos. E eu não sei. Porque quando Deus ele bota você no mundo, quando você nasce, Deus fala assim: eu vou dar tanto tempo a ela. Então assim, se ela gastar os créditos, ela morre antes. Se ela cuidar dos créditos, ela morre depois. E Deus vai cuidando de você ali. Mas você não sabe o tempo de vida que você tem, mas Deus sabe. Você não sabe quantos anos você vai viver. Tem criança que acaba de nascer e morre. Tem uns que morrem não vêm da mãe. Teve um minuto de vida. Tem uns que teve um dia, um mês, um ano. Tem uns que teve 100 anos. Matusalém teve 900, lá vai fumaça. E aí? Mas alguns não sabem, mas ninguém sabe. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Então, se eu não sei o dia, eu tenho que viver todos os dias como se fosse o último. Eu tenho que me arrepender todo dia. Dê tempo para que se arrependesse. Deus joga no mar do esquecimento. Deus vai esquecer quando a gente se arrepende. E aí é o que Ele vai dizer a gente. É o que Ele vai dizer. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. De graça. Pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer que nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pela graça sois salvos. Olha, não vem de nós, é o dom de quem? De Deus. É um presente de Deus para a gente. Aceita o presente de Deus? Jovem, homens, mulheres, todos nós, em todos os cantos da terra, Deus está dizendo, em todos os lugares se arrependam. Se arrependam. Pastor, eu sabe o que fez, eu sei o que eu fiz. E se não fez nada, amém, glória a Deus por isso. Mas quando você fechar os seus olhos para fazer a nossa última oração, lembre, você pode estar vivendo a sua última chance. A sua última vida no jogo de Deus. Pode dar game over daqui para ali. Bora aproveitar a chance, porque deu tempo para que nós se arrependêssemos. Amém? Vamos orar? Falta 5 minutos para as 9. Agora eu gostaria que você, enquanto Marilene aqui canta um pouquinho, você aproveitasse e fizesse a sua oração. Porque o mais importante é você sair daqui hoje, eu e você. Quando eu falo eu também, eu e você, saímos daqui hoje com a nossa consciência limpa. Amém? Porque se a gente for dormir, Jesus voltar dessa madrugada, a gente sobe. Amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu começo falando por mim, Senhor. Tu sabe de todas as coisas, sabe do meu coração, sabe que eu não sou perfeito. A tua palavra mesmo diz que todos nós pecamos. Eu pequei e todos nós aqui pecamos, Pai. Mas eu te peço, Deus, que a tua misericórdia venha sobre nós. Pai, não imputa sobre mim os meus pecados. Pai, não deixa, Senhor, com que eu seja acusado, Senhor. Me ajuda, Senhor, a permanecer fazendo a tua vontade. A tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus, eu preciso estar de pé. Eu preciso estar olhando para ti. Eu preciso estar vivendo, Pai, uma vida transformada, Pai, em teu poder. Vivendo a tua vontade, não a minha. Deus, cura os meus olhos. Cura minhas palavras, os meus pensamentos. Ah, Senhor, não deixa, Pai, o meu coração se corromper. Eu não quero perder o que há de mais precioso em minha vida, que é a tua presença, a salvação que o Senhor me deu. Senhor, deixa eu ser nova criatura na tua presença. Joga no mar do esquecimento meus erros, Pai. Joga no mar do esquecimento, Pai, as minhas transgressões, as minhas iras, as minhas contendas.
Joga no mar da transgressão, Pai, lá no mar do esquecimento, Pai. Os meus erros, Pai, o que eu tenho cometido, que o Senhor não se agrada, porque eu não sou perfeito, Pai. E eu sou o mais pecador de todos, porque eu conheço a Tua palavra. Eu tenho conhecimento da Tua vontade. Limpa o meu coração, Senhor. Não deixa, Senhor, eu me corromper. Não deixa eu me afastar da Tua presença. Na Tua presença gloriosa. Porque, Senhor, é os meus pecados que têm afastado o Senhor de mim. Espírito Santo, visita o coração de cada um nesta noite. Que a oração deles sejam sinceras. E que o Senhor possa perdoar os pecados de cada um de nós. Espírito Santo, limpa o nosso coração, Pai. Que essa pessoa possa chegar em casa e amar. Que essa pessoa possa sorrir. Que essa pessoa possa abraçar. Que essa pessoa possa perdoar. Que essa pessoa possa se sentir em paz dentro de si, Senhor. Que essa pessoa possa erguer a voz e dizer, Senhor, que o Senhor é a majestade santa. Aleluia. Que essa pessoa possa abrir o coração e chorar na Tua presença. Senhor, vem. Vem saltando, Pai. Vem, porque somos a noiva do Senhor. E noiva é pura, e noiva é limpa, e noiva, Senhor, está vestida com véu puro, branco, limpo como a neve, Senhor. Vem, Jesus. Vem. Aleluia. Perdoa, Pai. Perdoa nossas transgressões. Vem, Senhor. Fale com Deus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Se você quiser ficar de joelhos, fique à vontade, viu? De Jerusalém. O importante é você sair daqui de consciência limpa. Sou noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem soprando sobre os montes de Jerusalém. De Jerusalém. Eu sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Eu senti o Teu abraço, Jesus. Aquece, Pai, aquece, Pai. Abraça, Jesus. Santo. Diga, Senhor Jesus, eu creio que eu estou saindo daqui hoje perdoado, de alma lavada, e tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto